A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 4, a partir do verso 6, aleluias, até o capítulo 10, versículo 10, o Senhor falando que ele o quê? Ele abate os soberbos e dá graça aos humildes. E o que, amados? Para purificarmos os nossos corações, ou seja, de toda a sujeira do pecado. E amados, que a gente venha tomar muito cuidado. O que a gente ouve de alguém, ouve de outras pessoas a respeito do próximo. Eu tenho comigo algo. Desde quando eu me converti, o Espírito Santo falou fortemente com isso para mim, amados. Eu me lembro quando eu dava aula, e aí tinha as reuniões, né? E ali eu dei aula para uma escola do estado. Os alunos lá eram bem assim da periferia da cidade e pessoas assim em situações muito precárias, filhos de pais traficantes, mães também, muitas vezes criados pelos avós, pelos irmãos, e assim uma vida completamente fora da presença de Deus. Mas naquela época eu nem era cristã, porém eu via lá nas reuniões, chegavam, na maioria, assim, a maioria quase dos pais não iam, mas quando iam a mãe ou a avó ou irmãos, né? E aí você, né, entregava as provas e tal, e muitas vezes nem perguntava como que estava o filho ou a filha. Nesses casos assim do que eu vou falar. Já outros perguntavam, claro, queriam saber. Só de estar lá é porque eram pessoas assim prudentes, né? Tinham amor, queria ver o melhor. Já quando não perguntava, falou assim, olha, essa pessoa tá meio assim, tal. Esse daí não vai dar em nada. Você tem que ver, vixe, olha. Gente, lançava aquelas palavras de peso, de maldição. Ah, ela é maior problemática. Ah, ela assim, tal. Aí também, depois que eu me converti, e depois eu vi esses alunos, essas alunas, uns eu nunca mais vi, mas assim, trabalhando, depois ali, sabe? Bem, eu falei, nossa, glória a Deus que essas palavras, né, caíram por terra, e eu acredito que muitos deles verdadeiramente tiveram uma conversão genuína com Deus Pai Todo-Poderoso, se posicionaram com a palavra de Deus em obediência, aleluias. E aí, amados, o Espírito Santo começou a ministrar meu coração. Como eu falei, desde quando eu me converti. Nós temos que saber muito bem, como eu falei na pregação, né, no canal, a quem estamos dando ouvidos, ao quê. Eu já ouvi também pai e mãe falando horrores de filhos. E aí teve até um caso que eu falei assim, não, mas essa pessoa não é assim, agora você vai querer defender e tal. Eu falei, eu tô falando a verdade, como eu vejo. O Espírito Santo ministrou meu coração. Olha a conduta. Olha o comprometimento. Vê se tem comprometimento comigo. Uma comunhão comigo. Obediência à minha palavra. Não tem? Então, muitas vezes, os próprios da família, até mesmo pai, mãe, os irmãos, denigrem. Ali,
sujam o nome dos próprios filhos, dos próprios irmãos, das próprias pessoas da família. Amados, a gente fica vendo ali, né? José, os irmãos, olha o que fizeram com ele, amados. Jogaram ele na cisterna. E ali quem perguntava, eu fico imaginando as histórias. Mentiram para o seu pai. E as histórias que eles deveriam até falar para as outras pessoas, nos quais perguntavam de José. E José, como está? Ah, José, ixi, aquele lá. Eu fico imaginando, deveriam denegrir, sujar o nome de José. Mas José estava ali posicionado com Deus, comprometido, aleluias. E olha o que Deus preparou para ele, as providências. Glórias a Deus, a boa colheita. E falar que ele não sofreu, amados. Falar que ele não perseverou até o fim, claro que perseverou. E há esperança para a árvore cortada, aleluias. Então não se baseie muitas vezes o que famílias falam da outra pessoa. Primeiro temos que ver o histórico. Ah, essa pessoa é bem posicionada com Deus? Essa pessoa é obediente a Deus? Porque muitas vezes, amados, pessoas da própria família querem ver o mal para o outro. Assim como de José, por inveja. Olha o que fizeram com ele. E tem gente para tudo. Infelizmente, tem gente para roubar, para matar, para falar mal, para sujar nomes. Então eu não me atento quando eu ouço até mesmo um pai falando de um filho, uma mãe, e muitas vezes piorou. Então, irmãos, eu não relevo, a não ser que eu conheço a trajetória de vida, não totalmente, mas Deus me mostra ali. Você pode ter certeza que uma pessoa que verdadeiramente tem um bom posicionamento com Deus, que obedece à palavra de Deus, ela não vai sair falando mal de alguém da sua família. Nem de filhos, nem de mães, nem falando mal também os filhos de pais. Aí você vê também a trajetória dos filhos, né? O posicionamento deles com Deus, com a palavra de Deus. Porque uma pessoa que verdadeiramente é bem posicionada, ela não vai sujar ou ela não vai mentir sobre alguém da sua família. Não vai. Então que nós sejamos atentos, amados. Às vezes tem pessoa, e eu via, depois não era nada daquilo. Ah, aquela pessoa lá, bichó, aquela pessoa é mentirosa, cuidado. Ai, aquela pessoa lá, aquela pessoa é cheia das falcatruas. Ah, aquela pessoa lá é problemática. Ai, mas aquela pessoa é difícil. Ai, muito sensível, sabe? Ai, você vai ver, não é nada daquilo, não é nada. Aí você vai ver o posicionamento dessas pessoas no qual falaram mal da pessoa, da sua própria família, do seu próprio sangue com Deus. Pode ter certeza que não tem nenhum. Não tem nenhuma obediência à palavra de Deus. Porque uma pessoa que tem verdadeiramente obediência à palavra de Deus, bem posicionado com Deus, não fica denegrindo ninguém da sua família e muitas vezes fora da sua família. Não fica sujando o nome de ninguém, não fica caluniando, não fica fofocando, falando que é isso, que é orgulhoso, que é orgulhosa. De ninguém, gente. A pessoa que verdadeiramente é obediente à palavra de Deus. Não vai. Amém? Então que a gente venha pedir para Deus nos dar a mente dele, né? O total discernimento, sabedoria, inteligência e conhecimento. Porque muitas vezes está difícil a gente saber quem é quem, mas quando verdadeiramente estamos em obediência a Deus, o Senhor nos mostra assim quem é de verdade e quem é de mentira. E, por mais que estão muitas coisas encobertas, Deus faz chegar a luz do Senhor em meio às trevas, a verdade. Nada que esteja em oculto que não seja revelado. E o Senhor vai revelar muitas coisas por esses dias. Amém? A paz.